Olá, bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este episódio é um episódio que serve para celebrar os 5 anos do podcast. É verdade, o Falar Criativo faz hoje 5 anos. 5 anos em que a minha vida mudou muito e só posso responsabilizar de certa forma o podcast, não só, mas acho que é de facto o grande culpado. Tudo começou como uma vontade de querer fazer podcasts sobre algo que ainda não sabia muito bem o quê, mas sabia que a minha vida tinha que mudar. Eu trabalhava num emprego que gostava muito das pessoas que lá estavam, mas não gostava do trabalho que fazia. Mas era ao mesmo tempo um trabalho que me permitia ouvir muitos podcasts. E a partir do ouvir podcast comecei a inspirar-me e a pensar, pá, eu gostava de fazer uma coisa deste género, gostava de conversar com pessoas, mas o quê, como? E então comecei a perceber que seria a criatividade, esse motor que faz mexer tanta gente e que me faria a mim também mexer e criar um podcast. Muito de uma inquietação minha de ter muitas ideias e passar poucas à prática. Ainda hoje falava com uma anterior convidada sobre a questão de ser a parte que, pronto, que as pessoas menos gostam, ou que a maior parte das pessoas menos gosta, que é muito fácil ter ideias, mas é mais complicado passá-las à prática. Dava quase vontade de ter ideias e ter depois uma equipa que as punha em prática. Ou então não, porque depois quando olhamos para os projetos em que nós estivemos envolvidos, em que tivemos que batalhar, que trabalhar sobre as coisas, percebemos a alegria que também foi ultrapassar obstáculos. Seria só que nós queríamos só ter aquelas partes boas, mas acabamos por criar partes boas quando ultrapassamos aquelas partes menos boas, ou que nós temos que fazer alguma coisa para superar um obstáculo que nos surge e perceber que temos a capacidade de o fazer. Ainda hoje também falava com a minha mulher sobre a questão de, lá está, pensarmos nas situações em que tivemos dificuldades e que fomos capazes de as superar, e pensar que daqui para a frente será igual, que haverá sempre coisas a superar, haverá sempre desafios, e que nós temos essa capacidade, se quisermos, haverá aqueles que se calhar, sendo a morte e uma doença grave aqueles mais complicados, mas mesmo esses são superados pelo fim, e não há volta a dar para esses, mas todos os outros podemos ficar com mazelas, com cicatrizes, mas ficamos sempre com uma história para contar. E é isso que o Falar Criativo tem sido uma série de histórias de 151 convidados que passaram por aqui, contaram uma história, contaram a sua história, contaram as suas histórias, e tem sido isso, este ato de criar a criatividade, o falar criativo, esta linguagem da criatividade, que é uma linguagem que todos falamos no nosso dia-a-dia. Toda a gente é criativo, como eu reforço sempre, e o ato de viver é em si um ato de todos os dias nos recriarmos, todos os dias de criarmos alguma coisa, criar o dia, criar situações para continuar, e todos nós temos de ter essa parte ativa, essa parte viva, que é muito fácil nós deixarmos ficar adormecidos. E é engraçado, ainda outro dia um e-mail de uma ouvinte que me falava do ter voltado a pintar, e que agora que sente que a criatividade sempre lá esteve e que teve adormecida, teve 20 anos, se não me engano, sem fazer estas coisas, sem desenhar, sem pintar, mas que as coisas estão lá, e as coisas realmente estão lá, e nós estamos lá, e estamos adormecidos, e esquecemos-nos do bom que é esse momento criativo, esse momento de ter um desafio e em que se conseguir encontrar uma resposta, de conseguir superar uma adversidade qualquer que nos surge. E é muito isso, é todos os dias nós percebermos que os obstáculos vão surgir, mas
nós vamos ser capazes de os ultrapassar. E esta capacidade, esta confiança que nós temos que ter sobre a nossa capacidade de dar a volta. O ser humano é um ser criativo por natureza e só quando é adormecido pelo desconforto ou pela vontade de não sentir o desconforto daquele momento em que não sabemos, o momento antes de saber, é um momento que dói e que nos incomoda, e é esse momento que nós tentamos evitar e depois deixamos-nos adormecer e esquecemos daquela dor fininha que vamos sentindo, aquela dor fininha que dói na mesma, não tem se calhar o impacto daquela inquietação de não saber o dia da manhã, mas nós nunca sabemos, mas temos a capacidade de introduzir o nosso cunho no que pode acontecer amanhã. Não quer dizer que aconteça, mas nós temos a energia, a força de influenciar aquilo que pode acontecer, que poderá ou não de facto vir a verificar-se, mas nós temos essa capacidade de ter agency, ter agência sobre a situação. É um termo que eu acho engraçado, que é esta questão de nós sermos agentes. Fala-se muito dos agentes de mudança, mas nós temos de ser agentes de mudança da nossa vida, que a nossa vida, pelo que sabemos, é só esta, que não há outra, e tentar fazer de facto o melhor com o que temos. O Falar Criativo, nestes 5 anos, começou com uma pessoa que pouco ou nada sabia sobre estas artes de fazer um podcast. Eu já referi isto de outras vezes, que eu não tinha qualquer conhecimento sobre as artes do som, dos microfones, como é que isto se processava, como é que se editava um podcast. Tive que procurar essa informação e depois tive que ir à procura dos convidados. Os primeiros convidados eram pessoas ou que já eram minhas amigas ou que eram amigos de amigos, e foi aí que fui ganhando confiança, fui fazendo más entrevistas que se calhar não conseguiram mostrar o valor de muitos convidados. Penso que outros terei conseguido, se calhar por sorte, não por nenhum tipo de arte. A arte foi surgindo ao longo do tempo. O Falar Criativo chegou a ter 4 episódios por mês, 4 entrevistas, mais 4 episódios do Falar Mais Criativo, que foi outro período em que existiu o Falar Mais Criativo, que eu fazia com a Anita Silva, e era muito interessante o desafio que era todas as semanas ter uma entrevista. Depois tornou-se complicado, porque lá está, o podcast nunca foi fonte de rendimento. Houve períodos em que eu estive desempregado, a receber subsídio de desemprego, e que me davam algum tempo enquanto não tinha outro emprego para buscar essas entrevistas. Não fiquei parado e às vezes parecia sempre pouco, parecia até que estava a aproveitar-me da situação, que foi isso que eu algumas vezes senti, mas percebi que não podia se calhar conseguir gerar esse rendimento através do podcast, e calhei nessa situação, e ao mesmo tempo orgulho-me do que fiz nesse tempo. Conheci muita gente, e esse tem sido também aquilo que eu tenho retirado sobretudo do Falar Criativo, é o número de pessoas que eu já conheci através do podcast, algumas que se tornaram amigas, e é isso, é perceber às vezes aquele momento em que o convidado começa a falar numa coisa que nos toca mesmo, ou aquele desafio em que há um convidado que tem um silêncio qualquer que nos deixa incomodados sem saber se ele vai continuar, se temos que intervir. É um desafio. Eu já também referi várias vezes que gostava de voltar a ter o podcast com mais regularidade, não só uma entrevista uma vez por mês, mas neste momento também já encontrei um equilíbrio, que eu todas as semanas tenho um episódio. É um episódio que depende de mim, e isso torna mais fácil, não depende de combinar com alguém uma entrevista. Permite-me também explorar outras dimensões do que aqui ando a fazer, mostrar de alguma forma o entendimento que eu tenho de estar vivo. É um bocado aquilo que eu já referi em alguns podcasts,
que eu acredito que todos podemos evoluir. Um termo que eu uso é o ser humano de alta competição. Acho que todos podemos ser seres humanos de alta competição. Não competição com ninguém, mas competição com o eu que fui ontem, e se eu amanhã posso ser melhor do que fui hoje. É essa a competição que temos que ter, é esse o desafio que temos que ter, e é muito fácil às vezes cairmos no epá, isso é para os outros. Eu vejo muitas vezes também quando busco convidados, epá, que vida tão fixe, e isto é tão bom, a vida que esta pessoa tem, e o momento seguinte às vezes é também um bocado o momento de ter inveja, porque é que eu não tenho aquela vida, e depois é um bocado, transforma-se naquilo que o Filipe Melo referiu na entrevista, que é a inveja boa, é essa inveja que nos impele a querer fazer também, deixa de ser uma coisa negativa, pode começar por ser, mas transforma-se em algo positivo, um bocadinho como estava a falar dos obstáculos, que depois se tornam numa história que temos para contar, que algo que nos serviu para nos tornarmos mais resilientes, algo que nos permitiu crescer. Foram 5 anos com, como eu disse, muitos convidados. Eu já, entretanto, comecei outros podcasts. Eu também faço o podcast sobre Bitcoin com o António Vilaça Pacheco, um dos convidados do Falar Criativo. Tenho outro projeto em que colaboro com a Anita Silva, que é o Talking Usework, que é um podcast europeu, em que temos vários parceiros, mas a parte do podcast é feita por mim e pela Anita. Ajudo a anterior convidada, Nádia Tavares, a fazer o dela. Faço o podcast com uma anterior convidada, a Rossana Apolónio, o Ousar Ser, é outro podcast que eu faço, e são tudo coisas que saíram daqui. Houve um texto que eu escrevi em que estas coisas se relacionavam. Eu estive a trabalhar num projeto na Weed Company do Tiago Nunes e do Rui Quinta, e lá está, o Rui Quinta foi um dos primeiros convidados, eu acho que foi o primeiro convidado que eu não tinha qualquer relação com ele, nem amigo de amigo era. O Rui Quinta vi uma entrevista dele e mandei-lhe um e-mail, e ele teve a coragem de ser entrevistado por uma pessoa que pouco ou nada percebia daquilo, e eu já lhe disse várias vezes que tenho pena da entrevista que lhe fiz. Não acho que seja uma má entrevista, mas podia ter sido muito melhor. Ele é um comunicador nato, e foi uma entrevista que ficou aquém, e eu ainda tinha balizas de tempo e de estar preocupado com o tempo que as entrevistas iriam consumir, e comecei a soltar um bocadinho essa coisa, até de levar um guião. Eu lembro-me que quando fui ter com ele, levei uma folha com todas as perguntas que queria fazer, e depois comecei a perceber que estava a deixar grandes assuntos que surgiam na conversa de fora, porque estava muito agarrado a um guião que não tinha que existir. Pode haver diretivas, também acho que já referi isso, para ter essas conversas com as pessoas, mas daí a tornar-se uma coisa rígida, não vale a pena. A conversa também acaba por ser mais fluida e não ter aquela baliza. As balizas de tempo existem, porque o tempo que as pessoas têm disponível, seja eu, seja os convidados, existe, mas pode ser explorado de uma forma diferente. Não é dizer, isto só pode ter 1 hora, ou isto só pode ter 2 horas, ou tem que ter 2 horas, ou tem que ter 1 hora, ou tem que ter meia hora. Depende. Haverá assuntos que eu conseguirei extrair mais, outras vezes se calhar menos, mas não tem que haver propriamente uma baliza de tempo. Claro que uma conversa, para ser uma conversa, terá que ter um bocadinho mais de tempo, mas podem-se ter conversas curtas que são tão boas como outras mais longas. E tem sido também o engraçado do desafio de ir conhecendo pessoas através do podcast, ouvintes que depois conheci pessoalmente, e ainda num jantar que aconteceu há uns tempos no THU, no Trojan Horse Was a Unicorn, um desses jantares em que um rapaz, Miguel, se vira para mim: tu não és o Rui Branco do Falar Criativo? É porque eu estava a reconhecer a tua voz. E estas coisas acabam por ser engraçadas, porque, lá está, a minha imagem não é uma coisa que apareça muito, não sou muito de pôr fotografias minhas, por isso acaba por ser a voz aquilo com que as pessoas mais me identificam. E lembro, por exemplo, que
A newsletter que o Falar Criativo chegou a ter, semanal, foi uma boa insistência de uma ouvinte, da Nídia Nobre, que muito eu agradeço ela ter ajudado nesse desafio. Ela falava, tens de criar uma newsletter, e eu andava a resistir, e ela, pronto, está criada, e ela ajudou-me durante uns tempos a alimentar aquilo. Ela é que criava o layout e toda a estrutura da newsletter, e só porque ela gostava do podcast e só porque ela queria ajudar. E tem sido muito também esta sinergia de eu conseguir ajudar outras pessoas, que eu sinto que algumas pessoas podem ter sido ajudadas pelo podcast, tenho tido e-mails nesse sentido, e aquilo que o podcast também me tem ajudado, mesmo saber que aquilo que eu vou fazendo vai chegando a outras pessoas. Claro que, como eu sempre refiro, gostava que chegasse a mais, eu gostava que o Falar Criativo também pudesse ser uma fonte de rendimento que me permitisse ter mais liberdade de dizer que não a outras coisas que às vezes tenho que fazer, e que me consomem um tempo que eu gostaria de aproveitar por outra forma. Ainda não percebi muito bem como é que poderei tornar o podcast uma fonte de rendimento que me permita dizer que não a certas coisas. Existe o Patreon, mas eu penso que os podcasts, do meu ponto de vista, com os números de downloads que eu tenho, ainda não são estruturas que permitam esse tipo de modelo de negócio, se assim se pode chamar. Os números de downloads têm aumentado. Eu, desde que comecei, tenho cerca de 180 mil downloads em 5 anos. Não é muito se formos comparar com números de YouTubes, dos YouTubers que têm às vezes meio milhão, 1 milhão só num vídeo. São realidades muito diferentes. E muitas vezes aquilo que, por exemplo, um patrocinador pensa é no impacto que aquilo tem em número de pessoas, mais do que no impacto numa pessoa. Podem encarar esta parte aqui como se calhar um desabafo, mas é a realidade. Quem está a pensar criar podcast para ficar rico, como eu pensava, a questão é essa, eu pensava que poderia tornar o podcast numa forma de subsistência. Ele tem sido de uma forma indireta, porque aquilo que eu tenho aprendido permite-me hoje em dia também ajudar outras pessoas, e isso sim tornar-se uma fonte de rendimento, quase consultoria de podcast, e permite-me ajudar no montar do podcast. Não me permite os conhecimentos que tenho. Por isso, se algum de vocês que está a ouvir tiver ideias ou maneiras de monetizar, transformar em dinheiro o Falar Criativo, são sempre bem-vindas para o rui@falarcreativo.com. E este acaba por ser também um momento de celebração. Às vezes esqueço-me de parabéns a mim, por muito que isso possa soar egocêntrico, mas tem sido um desafio. Parabéns a todas as pessoas à minha volta que têm também de alguma forma tornado possível. Sempre, por exemplo, a minha mulher, as minhas filhas pela compreensão, os meus pais pela ajuda, às vezes até de ficarem com as miúdas quando eu tenho que ir fazer uma entrevista ou alguma coisa desse género. E todas as pessoas que me apoiam e que dizem continua, ajuda sempre a saber que não estamos sozinhos, que eu, como falei no último texto, a questão de, às vezes esquecemos que fazemos parte de um grupo maior, e que essas pessoas também podem ajudar, porque essas pessoas também querem ajudar, da mesma forma que nós podemos ajudar outras pessoas. Muito obrigado por estes 5 anos. Venham mais 5, de uma assentada, que eu pago já. Há uma música que fala nisso. E se calhar noutros formatos, por exemplo, a entrevista que eu vou publicar na segunda-feira, eu sei que que estou atrasado, mas foi o que foi possível. Na segunda-feira, a entrevista que vem, na próxima segunda-feira, é uma entrevista com uma antropóloga, e é uma entrevista, é uma conversa um bocadinho diferente. Se calhar é outro ponto de vista do que é ser humano e de qual o futuro de nós como seres humanos. Espero que gostem, e se calhar é um ponto de partida para outras conversas dentro do Falar Criativo. Em tempos falei como ouvinte sobre a questão de
gostava de explorar outras coisas, às vezes sentia que tinha que criar outro podcast porque se calhar o assunto da criatividade estava limitado, e ele disse, não, o falar criativo pode ser tanta coisa, e é isso que eu tenho sentido, dizia ela, que o falar criativo poderia falar de qualquer assunto, e se calhar é isso, que o falar criativo vai explorar outros assuntos, se calhar não tão diretamente ligados à criatividade, mas eu penso que fazem parte todos do mesmo, que é este ato criativo de criarmos a vida melhor que nós conseguirmos. Muito obrigado e, como sempre, podem passar pelo Patreon para dar o vosso contributo, podem passar pelo iTunes, deixar as avaliações e as críticas, e podem, como referi já, o e-mail anteriormente também está sendo disponível, o rui@falarcreativo.com. E é isso, e para a semana cá estará mais um texto e na segunda-feira estará um episódio com uma entrevista. Adeus, até à próxima.